Demora. E aí, galera? Bom dia de novo, mais uma vez, pronto. Bora, bora. Ave Maria, você tá doido? E aí? E aí? Bom, então eu vou continuar aqui falando do conto, né? Pra gente avançar pro próximo conto, porque o objetivo é esse. Mas o que eu acho interessante, voltando aqui ao assunto do conto, daquele conto, o que eu acho interessante é assim, você é aluno, você é leitor, né? Você é leitor, eu não, porque eu também estou acostumado, mas o tempo todo o narrador está falando para a gente, ó, vai acontecer uma coisa errada, ó, fique esperto, ó, preste atenção, vai dar tudo errado e tudo mais. O tempo todo ele está falando isso para a gente, não vai, e a gente cai como um patinho. No texto, tem umas coisas que eu acho muito mais interessantes. Por exemplo, tem uma passagem em que eles estão andando, né, as pedras estão chocando, e de repente ela pega o cigarro, ela pega o cigarro dele, fuma, e ela tira o cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. E o tempo todo ele chama ela de quê? De meu anjo. Ele pega ela, passa a mão na cintura, leva ela e chama ela de meu anjo. O tempo todo fica mostrando para a gente que ele vai dar o golpe no final das contas, que ela vai acontecer alguma coisa errada com ela, né? E no final tem uma passagem que eu acho uma das mais importantes, na minha opinião, que acho que fica muito claro assim, porque assim, o tempo todo ele fala, olha o tempo que ele mente, ele fala que há séculos ninguém é enterrado naquele cemitério, há séculos. Ela passa por um monte de lápide e vê as datas. Ela vê. Então, até aí tudo bem. Se há séculos ninguém é enterrado lá, ok. Mas, de repente, quando ele fala assim para ela, não, minha família está enterrada aqui, esse aqui é o jazigo do meu pai, e estão enterrados aqui a minha mãe e a minha prima. Cara, eles estão em 1950. Se há séculos ninguém é enterrado lá, e ela viu um monte de lápide de 1800 e pouquinho, então não faz o menor sentido ela acreditar nessa loucura de que é a prima dele. Então ela se deixa levar como o leitor se deixa levar. Eu tenho uma câmera em terceira pessoa que vai acompanhando eles como um cinegrafista que vai acompanhando todo o som de tudo, e ele é pego também, do mesmo jeito que você, ele é pego de surpresa. Então talvez é essa ideia. O autor é muito inteligente, na minha opinião, a autora, né, a Lígia, quando ela faz isso, ela cria um ambiente, mas ela, no final, quando tudo der errado, você vai falar assim, mas por quê? Aí ela vai falar assim, espera aí, volta lá no texto. Agora vamos encontrar seu erro. Porque a vida é feita disso. Eu sempre falo, eu acho que isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver com a vida, velho. Sabe por quê? Porque, assim, vamos ser sinceros, no fundo do coração, os indícios são óbvios. Os indícios são óbvios. A minha mãe falava assim, ó, do jeito que a sua esposa tratar a mãe dela é como ela vai te tratar no casamento, e vice-versa. Aí a gente fala, não é assim não. Ela vai mudar, ele vai mudar. E no final das contas, não muda. Então é muito interessante. Quer dizer, eu acho que é isso que ela quer nos trazer, que a sequência do texto, ela não se inventa porque nós queremos, né? Sua mãe fala. As mães não erram nesse sentido. Claro que isso não é uma regra, as pessoas mudam. Eu acredito um pouco que as pessoas mudam. Opa! Eu acredito um pouco que as pessoas mudam. Pode ser que sim, elas mudem, claro, mas a verdade é que, em geral, as pessoas são sempre iguais nesse sentido. Em geral, elas têm as mesmas atitudes, em geral, elas têm as mesmas coisas e ponto final. Então, não tem como fugir dessa realidade, não. Tá certo? Alguma dúvida, algum comentário? Querem fazer algum comentário? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida antes de eu avançar para o próximo conto? Estão todos aí? Estão todas aí? O próximo conto era Natal na Barca, é isso? Vocês já ouviram aquela expressão que Natal é tempo de milagres? Vocês já ouviram a expressão? Natal é tempo de milagre? Então, se Natal é tempo de milagre,
geralmente vai acontecer um milagre no Natal, né? Então, é importante a gente tentar entender que tipo de milagre é esse, que tipo de perspectiva é essa. Então, vamos começar na narrativa. Diz assim, Natal é outra coisa importante, só para comentar, Natal é uma data em que se passa com sua família. Tipo, é muito estranho a pessoa que não passa Natal com a família. Sério, quem não passa Natal com a família, provavelmente tem algum problema com a família. Grave, né? E esses problemas são coisas que a gente não quer falar. Então, vamos prestar atenção nesse texto e depois vocês me falem o que vocês acham. Natal na barca. Deixa eu apertar um F11 aqui para não ficar... Pronto. Não quero, nem devo me lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor era tudo silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava, com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com a criança e eu. O velho, um bêbado, esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro. Você quer falar alguma coisa, fera? Fala, Célio. Ruber, boa tarde, tudo bom? Tudo na paz? Meninos do segundo ano, tá me escutando? Fala oi, beleza? Galera, eu tô passando aqui agora só para reforçar para vocês que quem tiver interesse de assistir a aula na segunda, presencial, precisa ligar na recepção do colégio hoje, tá? Até às 3 da tarde, seu pai ou mãe tem que ligar aqui para colocar o seu nome na lista. Nós temos uma quantidade limitada de cadeiras na sala. Você só pode entrar no colégio se seu nome estiver na lista de vagas reservadas. Segunda coisa, aquele documento que foi lá no grupo, ele tem que estar preenchido e assinado pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. Sem aquele documento, cara, não tem como acessar a escola. É obrigatório, aquilo faz parte do protocolo que foi exigido de todas as escolas. Então, você tem primeiro que reservar sua vaga e trazer o documento em mãos. Se por acaso você não tiver condição de imprimir, você pode chegar aqui, se a sua vaga estiver reservada, pega na recepção, preenche na hora e seu pai assina, não tem problema. Mas você só entra na escola com aquele papel preenchido, beleza? Então, nós estamos aqui organizando tudo para segunda-feira. Quem tiver, né, interesse de vir no presencial, a aula começa às 8, tem que chegar às 15 para as 8, de acordo com o que está lá naquele manualzinho que eu mandei para vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tem alguma pergunta aí? Se tiver, faça. Aproveita. Tá tudo de boa, Robert? Ué, tá massa, cara. Eu tô feliz. Então, acho que vai ser uma volta massa. Tô com saudade da aula. Vou trabalhar aqui, Fih. Tchau. Um abraço. Bom, então, continuando aqui, vou tirar meu fone de ouvido aqui. Vou dar continuidade à leitura, como nós estávamos falando, né? Vamos continuar. Bom, ligue na escola. Vamos a essa... são alguns dias só. Vamos na escola. Vai ficar muito distante, janelas abertas, o professor com máscara e um face shield. Sem tocar, ninguém toca ninguém. Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, deixa eu só ver o que está acontecendo. Deixa eu clicar aqui. Beleza. Eu estava aqui, né? Vou ler tudo, melhor. Nossa, está meio lagado meu computador. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível. Aqui agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços uma criança enrolada em panos. Era uma mulher, jovem, pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe um aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca. Mas já devíamos estar quase no fim da viagem, até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe palavra qualquer. Nem combinava mesmo com a barca, tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós.
E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o suco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida, acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como os mortos, num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos e era Natal. A caixa de fósforo escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la, sentindo então alguns respingos no rosto. Inclinei-me mais até mergulhar a ponta dos dedos na água. Tão gelada, estranhei, enxugando a mão. Mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um sorriso. Sentei-me no banco, ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Só um minutinho. Pronto. Extraordinariamente brilhantes. Vi que suas roupas puídas tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por essas bandas? Desviei o olhar para o chão, de largas tábuas gastas, e respondi com uma outra pergunta. Mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei essa barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje a criança agitou-se, choramingando. É que eu peguei um bonequinho para ser a criança. A mulher apertou mais contra o peito, cobriu-lhe a cabeça com um chale e pôs a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se, exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era tranquilo. Seu filho? Está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia consultar um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas de repente piorou. Uma febre. Só febre. Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. Só sei que Deus não vai me abandonar. É o caçula? É o único. O meu primeiro morreu ano passado. Subiu no muro. Estava brincando de mágico quando de repente avisou: vou voar. A queda não foi grande. O muro não era alto, mas caiu de tal jeito. Tinha pouco mais de 4 anos. Atirei o cigarro na direção do rio. Mas o toco bateu na grade e voltou rolando aceso pelo chão. Alcancei com a ponta do sapato e fiquei esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente, embora mais vivo. E esse, que idade tem? Vai completar 1 ano. E no outro tom, inclinando a cabeça para o ombro, era um menino tão bonzinho, tão alegre. Tinha verdadeira mania com mágicas. Claro que não saía nenhuma, mas era muito engraçado. Só a última mágica que ele fez que foi perfeita. Vou voar, disse abrindo os braços e voou. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembrança, sem piedade, mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Consegui evitá-los até aquele instante, mas agora não tinha força para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me novamente de vontade de rir. Era incrível. Foi uma loucura fazer a primeira pergunta, mas agora eu não podia mais parar. Há muito tempo? Faz uns 6 meses. Imaginei que nós vivíamos tão bem, mas tão bem. Quando ele encontrou por acaso com essa antiga namorada, falou comigo sobre ela, fez uma brincadeira. A Duca enfeiou. De nós dois, fui eu que acabei ficando mais bonito. E não falou mais no assunto. Uma manhã ele se levantou, como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair, ainda me acenou. Eu estava na cozinha lavando a louça e ele me acenou através da tela de arame na porta. Me lembro até que eu quis abrir a porta. Eu não gosto de ver ninguém falar comigo naquela tela de arame no meio. Mas eu estava com a mão molhada. Recebi a carta de Tardim. Ele mandou uma carta. Fui morar com a minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha.
Sou professora. Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Inclinei. Ia contando sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter participado deles realmente, como se não bastasse a pobreza que espiava pelos redomos de sua roupa, perdera o filhinho, o marido, e ainda via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava, sem menor revolta, confiante, intocável, apatia. Não podiam ser de uma apática, aqueles olhos vivíssimos, aquela mão enérgica, inconsciência. Uma obscura irritação me fez sorrir. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus. Repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito. Murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber o porquê, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela confiança, daquela calma. Era tal fé que movia montanhas. Ela mudou de posição a criança, passando de um ombro direito para o esquerdo. E começou com a voz quente de paixão. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua fora. Enfiei um casaco e saí descalça, chorando, feito louca. Chamando por ele. Sentei num banco do jardim onde toda tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo com tamanha força que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez. Não precisava ficar muito, só se mostrasse um instante. Ao menos mais uma vez, só mais uma. Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormir. Então eu sonhei. E no sonho, Deus me apareceu. Quer dizer, senti que ele pegava na minha mão, como sua mão de luz. E eu vi o meu menino brincando com o menino Jesus no Jardim do Paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Era tal sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e, em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do chale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o chale novamente e voltei o olhar para o chão. O menino estava morto. Enlacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando contra o peito, mas ele estava morto. Debrucei-me na grade da barca, espiei penosamente. Era como se estivesse mergulhado até o pescoço naquela água. Senti que a mulher agitou atrás de mim. Estão chegando, anunciou. Apanhei depressa a minha pasta. Era importante sair, fugir antes que ela descobrisse. Antes era terrível demais. Não queria ver. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia. Chegamos, ei, chegamos! Aproximei-me evitando encará-la. Acho melhor nos despedirmos aqui, disse atropeladamente, estendendo a mão. Ela pareceu não notar o meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse pegar a sacola. Ajudei-a, mas em vez de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o chale que cobria a cabeça do filho. Acordou do minhoco! E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Acordou? Ela teve um sorriso. Veja! Inclinei-me. A criança abriu os olhos. Aqueles olhos que eu vira tão cerrados, definitivamente, e bocejava, esfregando a mãozinha na face de novo corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. Então, bom Natal, disse ela, enfiando a sacola no braço. Encarei-a. Sob o manto preto, de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Apertei-lhe a mão vigorosamente e acompanhei-a com o olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim, reclinando, reiniciando seu afetuoso diálogo com o vizinho invisível. Saí por último da barca. 2 vezes voltei-me ainda para ver o rio. E pude imaginá-lo como seria de manhã cedo. Verde e quente. Verde e quente. E aí acabou a narrativa. Compreendeu ou não?
que vocês acharam? O que vocês conseguem compreender do conto? Depreender? O que vocês acreditam? Eu pergunto para vocês. Vocês acreditam em milagre? O que você acha que aconteceu com essa criança? Eu acho que tem uma fala. Se assustou? Quando a Lígia disse que ele estava morto? Eu acho interessante, assim, eu acho que, bom, de todos os contos que a gente pode ler, né? Esse é um conto interessante. Deixa eu só ver se eu acho um negócio aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidão. Eu vou mostrar para vocês um vídeo da Lígia, ela mesma falando, e depois eu volto falando desse conto, tá? Acho que esse vídeo vai ser bem interessante. Vou compartilhar com vocês aqui, rapidão. Acho que vai ser bem interessante. Ela gosta, Júlia. Essa aqui é a Lígia, tá? Esse daqui é antigo, essa daqui foi uma entrevista de 2013. A Lígia já tá mais velhinha. Acho que ela tá quase 90 e poucos anos. Tá bem velha, faz muito tempo que eu não vejo a Lígia. Ó, tá vendo ela aqui nas laterais? Ela de mais jovem na agricultura. Ela escreve há muitos anos, né? E agora ela tá bem velhinha. Vamos ver o que ela fala. Eu encontrei seres humanos na minha vida que até dava risada, parecidos com personagens. Você reconhece, tem vontade de abraçar, mas se a gente disser, você foi meu personagem tal, a pessoa diz, a mulher enlouqueceu. Então eu fico quieta, mas de qualquer maneira eu sinto lá nas profundidades, lá no fundo, as ligações. Como é que foi aquele episódio que você conheceu Monteiro Lobato na época da Faculdade do Largo de São Francisco? Eu estava na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, cheguei à faculdade, mocinha e tal, e me disseram, Lobato está preso. Eu adorava o Monteiro Lobato, lia todas as histórias dele, os livros dele. Eu disse, onde é que ele está? Disseram, está na Rua da Liberdade, na prisão. Então eu vou lá. Aí me disseram, mas como que você vai lá? Não pode entrar. Eu disse, eu vou fazer o possível para ir. Tomei o bonde, fui dar lá na Rua Avenida Liberdade. Eu cheguei e o porteiro me disse, o cara lá, o que você quer? Eu disse, queria visitar o escritor Monteiro Lobato. O que você é dele? Eu disse, nada, sou admiradora. Ele não pode atender, porque mas em todo caso, me dá seus documentos. Eu dei minha carteirinha de estudante. Tá bom, menina, vai, vem atrás de mim, mas rápido. Você dá um abraço nele e sai imediatamente, porque não pode. Então eu entrei, estava Lobato sentado do lado do editor dele. De terno, casaco e tal. Aí disse o rapaz, essa mocinha quer ver o senhor. Ela disse que é estudante. Aí o Lobato perguntou para mim, estudante aonde? Eu disse, lá São Francisco. Ele disse, eu me formei lá também, me dá aqui um abraço. Aí eu entrei, me abraçou afetuosamente e disse, senta aí, esse aqui é meu editor. E aí veio o cara, ô mocinha, vamos sair que não pode demorar mais. Então o Lobato disse, você mora onde? Deu o endereço, me abraçou afetuosamente e foi-me embora. Nesse mesmo ano, era meu aniversário, 19 de abril. Então, a mamãe saiu para buscar um vinho. Quando ela voltou, ela disse, olha, eu encontrei na rua com uma pessoa que vem, te contei que era seu aniversário,
e a pessoa vem te visitar, eu disse quem é ele, ela disse, é surpresa. Aí fiquei quieta ali e tal, meus colegas vieram, faculdade de Direito, e de repente tocou a campainha. Eu fui atender, era o Lobato com um ramo enorme de flores. Eu vim retribuir a visita que você fez para mim lá no Preço da Liberdade. Então me deu as flores, eu tenho um retrato aí. Quer dizer, Lígia, você desde quando ainda não era escritora, já convivia com escritores, Eu né? convivia com escritores, sabe o que que é? Eu era aflita, eu queria... Os meus primeiros livros eu paguei, tirei todas, juvenilidades eu chamo. Mas já escrevia e, já publicava um ou outro livrinho com o dinheiro que eu juntava da mesada. Eu ganhava uma mesada. Então eu juntei o dinheiro, fui numa gráfica e publiquei Juvenilidades. Esses livros eu apaguei completamente do meu trabalho, da minha obra. Quer dizer que não estão disponíveis nem em sebo? Não, 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 não. Não adianta procurar, então. Não adianta. Eu mesma já joguei fora, ficaram uns de lembrança. Porque eu acho o seguinte, a pouca idade não justifica um mau livro. Eu era muito jovem, assim como essas meninas aí, né? E achava que já estava ótimo. Depois eu fui ler, eu disse, não, isso aqui não pode ficar. Aí eu tentei apagar, não está em lugar nenhum. Só eu tenho de lembrança na minha estante meus primeiros livros. Eu acredito que a minha carreira, minha obra, enfim, começa a partir do livro Ciranda de Pedra. Daí atrás, adeus. Você descartou muitos originais no começo da sua trajetória como escritora? Eu comecei a ficar severa comigo mesma. Tem uma hora que você, na juventude, você fica seu inimigo. Eu comecei a ficar minha inimiga e comecei a jogar coisas fora, achando que vai ver que tinha alguma coisa boa. Mas joguei fora muita coisa. E o apogeu, você considera, como todo mundo, que o apogeu da sua obra é As Meninas? Ou são os contos que você prefere? E agora, por exemplo, eu recebi, vou dar a você, uma seleção do Eduardo Portela. Eu achei, primeiro conto, por exemplo, Verde, Lagarto, Amarelo, é o meu conto preferido. Eu fiquei entusiasmada. Que é um conto sobre o ressentimento, a inveja, né? Na natureza humana, a inveja é o sentimento mais profundo. A inveja do outro. Ele se sente um verde lagarto amarelo horrível e o irmão sempre deslumbrante. Então, a única coisa que ele, o feio, o gordo, faz é escrever. E de repente, esse irmão, que era o preferido da mãe, do pai, enfim, de repente, o irmão disse, eu tenho uma surpresa para você. Eu também sou escritor. Quer dizer, o único... Quer dizer, acabou a inveja que ele tem do outro, o ressentimento desde cedo. Lígia, você falou agora com muito entusiasmo sobre um dos seus contos. Você é uma contista absolutamente... que representa o apogeu do gênero no Brasil. Obrigada. Mas... os seus romances também, embora em menor número, são muito marcantes. Você considera que As Meninas é o seu romance mais completo? Eu creio que sim, eu creio que sim. As Meninas, eu creio que sim. É um romance que eu gosto dele. Eu estava no Rio de Janeiro, é uma cidade pequena do Rio, Barra de São João. Eu estava em Barra de São João, numa chácara na casa do meu irmão. Então eu estava lá terminando o romance, era madrugada, e eu me sentei então, e quando eu escrevi a última linha, comecei a chorar, porque eu comecei a sentir saudade das personagens que iam embora. Você participou do grupo da revista Clima, da qual Paulo Emílio fazia parte? Eles eram mais velhos que eu. Antônio Cândido, Décio Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes, Alfredo Mesquita. Ainda bem que alguém era mais velho do que eu. Você não participou diretamente do grupo de Clima, mas junto com Paulo Emílio Salles Gomes escreveu o Capitu, né, que é um roteiro que a gente lê como uma obra literária baseada no Machado de Assis. Na minha opinião, é o mais belo romance de Machado de Assis, Dom Casmurro. Então, eu e o Paulo
Nós fechávamos, estávamos morando na rua Sabará. Então, a gente se fechava tomando vinho, escrevendo o roteiro. Meu filho Golfredo era um jovem que morava comigo, morava conosco. E quando um dia nós exaustos, acabamos. Aí veio meu filho e disse, afinal, mamãe, vocês ficaram dias e noites debruçados aí nesse livro para saber, tá? Afinal, a Capitu traiu ou não traiu esse bendito do Bentinho? Traiu ou não traiu o marido? Eu disse, olha, eu não sei. Eu não sei. O Paulo também, eu não sei. E o livro que vocês fizeram, o roteiro, também não resolve isso? Não, não. É aí que está a beleza do Dom Casmurro. Justamente, ele empurra você para achar que a Capitu dos Olhos cigana oblíqua e dissimulada era amante do homem. E o filho, tanto é que há uma hora no livro, que essa hora é terrível, que o menino senta no colo dele e diz assim, papai, papai, você não é meu filho. E ele quase tenta, envenenar o menino que acha que é o filho do Escobar, do amigo deles. O filho tem paixão por ele. Paixão por ele. É cruel isso, né? É cruel, cruel, é cruel. O filho, então, a mulher vai para o exterior. Ele, por sorte, o filho que é estudante, vai para o Egito lá com colegas, lá apanha uma peste e morre por lá. No dia em que ele sabe da morte do filho no exterior, ele, Dom Casmurro, janta bem, pega a bengala e vai ao teatro. Não, é muito... É terrível. Janta bem, fuma um charuto e vai ao teatro. Não, é um livro absolutamente cruel, o livro mais cruel que eu já li até hoje. É o melhor livro, na minha opinião, do Machado de Assis. Lígia, você falou em Machado de Assis. Machado de Assis também foi um grande contista. E há algumas semelhanças no ambiente dos contos seus e do Machado. Uma certa atmosfera de ambiguidade moral. Eu gosto disso. Vou dar um exemplo. Em Antes do Baile Verde, o dilema da personagem entre cuidar do pai moribundo... O Paulo Emílio gostava muito desse conto. É um belíssimo conto. E é muito machadiano, né? É, muito machadiano. Quer dizer, a empregada vai do carnaval, a rua e tal, a coroa do rei não é de ouro nem de prata, os ranchos passando. E a empregada é uma espécie de juiz. O seu pai está no quarto. Eu acho que ele está morrendo. Não, ela diz, ela não está morrendo nada. Mania de você de pôr sombria e tal. Ele está ótimo. Ele está morrendo. Você não sabe se, afinal, quando ela sai, ela vai para a festa com o amante, a empregada vai para a escola de samba. Tem uma frase que quando elas vão fugindo, eu não abro aquela porta, eu não abro a porta. Está lá o velho está lá. Quando elas vão fugindo, a empregada pergunta, você vai deixar a luz acesa? Aí a moça diz, a casa fica mais alegre assim. E desce, fogem pela escada fora, e as lantejoulas da fantasia, que caem da saiote, acompanham também. A natureza humana, eu acho a natureza humana exatamente assim, a casa fica mais alegre assim, exatamente, está aqui a frase, exatamente como você mencionou. Lígia, de uns anos para cá você tem feito uma escrita mais memorialística. Isso começou com um livro chamado Invenção e Memória, se eu não me engano, né? Memórias. Você sabe que coisas que mamãe me contava, que meu pai era um homem muito bonito, está o retrato dele aqui atrás. Está vendo ele de beca, da Faculdade de Direito lá em São Francisco. Aliás, a família toda... A família toda. Ele era muito bonito e era jogador. Então, ele jogava no Parque Balneário Roleta, Parque Balneário de Santos. Parque Balneário, Hotel Chiquérrimo. E ele me levava. Eu ficava sentado tomando sorvete numa taça de prata e tal, ele com as fichas. Eu tinha ódio daquele homem que vinha. Só pausar um pouquinho aqui, tá no finalzinho.
as obras dela, os contos, os textos dela, tem muito a ver com a vida dela, né? Aí ela vai falar sobre uma parte do pai, o pai era juiz, né, de direito. Mas a Lígia é uma escritora que vendeu muitos livros, mas ela não viveu de literatura, tá? Porque, aliás, no Brasil, sobretudo, não se vive de literatura. Ela viveu, ela tem um cargo, acho que ela é promotora, ela tem um cargo na Promotoria de Justiça em São Paulo, tá? Ela tem um cargo na Promotoria de Justiça em São Paulo e assim, ela, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa que, ao longo da sua vida literária, fez muita diferença. Eu quis mostrar um pouco, para vocês verem a Lígia, depois eu vou até vou pôr no chat aí, porque o tempo, você sabe que a gente não tem tempo, apesar de tudo, né? Depois vocês assistam, acho que tem muita coisa legal da Lígia, ela é uma escritora exímia. Eu, particularmente, gosto demais dos contos dela, né? Acho que cada conto que ela produz, ou que ela produziu, tem uma significação, assim, poucos deles eu não gosto, a maioria eu gosto. Desses 108 contos que ela produziu, eu acho que eu já li todos eles, sem dúvida nenhuma. E, assim, tem uns que eu lembro, tem uns que eu não lembro, tem uns que eu revisito, tem uns que eu leio com os meninos, com alunos. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho lido muito pouco. Mas eu já li bastante, gostava demais. Vale a pena conhecer a Lígia. E é isso. Tá acabando, não dá mais tempo, a gente tem que despedir. O Célio até mandou um coraçãozinho para nós, quer dizer, no fundo, ele nos ama, apesar de tudo. Um beijo, fiquem bem. Valeu, tá? Até a semana que vem a gente se encontra. Tchau. Obrigado, tá? Obrigado por tudo. Foi ótimo também. Adorei. Foram boas 2 aulas. Vocês são ótimos.